Obrigada, Guilherme. Obrigada. Não. Obrigada, querido, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com essa música que nos embala. Muitos fecham os olhos porque se elevam também já neste momento. Música, a bênção daquilo que você nos traz é muito esperado por todos nós. Espiritualidade que aqui está comigo. Obrigada, viu? Que você tenha um domingo maravilhoso. Bom dia, queridos e queridas. Bom dia. Bom dia. Para quem eu ainda não abracei, não desejei um feliz ano novo, que cada um receba em seu coração o meu abraço, o meu carinho, de toda a nossa casa, de todos os trabalhadores que aqui estão, para que nós tenhamos um momento de luz e paz nessa manhã. Eu pediria a todos que, por gentileza, desligássemos o celular, para que ele não toque durante a palestra. E também a palma, né? As palmas que nós gostaríamos fisicamente para o nosso palestrante, que ela não aconteceu. Acreditamos que interiormente o nosso coração aplaude, agradece, e a palma física, neste momento, então nós pedimos que, por gentileza, não aplaude. E hoje, aqui conosco, nós temos o nosso irmão, Edivaldo Puchesi, trabalhador da casa já há muito tempo, né? Não só ele, como a família também, trazendo hoje um tema muito importante, instigante. Os 10 mandamentos nos dias atuais. Será que nós praticamos alguma coisa pertinente ao que já foi dito lá por Moisés, lá atrás? Né? Então, nós vamos ouvir, ficar atentos ao aprendizado, porque a gente aprende, mas a gente também pratica. Então, conosco, nessa manhã, o nosso irmão querido, Edivaldo Puchesi. E aguardemos os 10 mandamentos nos dias atuais. Obrigado. Desculpe. Estou esquecendo a prece. Vamos agradecer, fechar os nossos olhos. Essa oportunidade grande que temos de aprender, de reflexão. Nós te agradecemos neste momento por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui. A Jesus, o nosso Mestre, por estarmos aqui reunidos em seu nome, com tudo aquilo que ele deixou para que nós fizéssemos, aprendêssemos com a espiritualidade maior que nos assiste e que aqui está conosco, para que este momento aconteça em nossas vidas com amor e com muita alegria. E assim seja. Agora. Bom dia. Bom dia. Muita paz a todos. Mais uma vez é uma alegria e uma honra estarmos aqui para estudarmos juntos. Hoje, sobre os 10 mandamentos nos dias atuais. Por que estudar sobre os 10 mandamentos? Já temos a doutrina espírita, já temos Jesus. Tá, né? Já temos doutrina espírita, já temos Jesus. Por que os 10 mandamentos também? Por que lembrar lá de trás de Moisés? Qual é a finalidade de trazermos esse tema? Isto acontece porque os espíritos falaram para nós que já tivemos 3 revelações divinas importantes para a humanidade. 3 principais. E entre elas está a revelação trazida por Moisés. É uma revelação divina. Então, a primeira revelação, Moisés, 10 mandamentos. Depois Jesus, depois a doutrina espírita.
Eu já faz muito tempo que não ouço falar dos mandamentos. Eu tenho certeza que vocês, ao contrário de mim, sempre estão com os 10 mandamentos na ponta da língua. Então eu pediria que vocês fizessem os 10 mandamentos na ordem. Então vamos só, né? Claro que a gente fala isso. No dia a dia, a gente está com os 10 mandamentos sempre ali tentando cumpri-los, de alguma forma ou de outra. É importante os 10 mandamentos? Foi a primeira grande revelação trazida pelos Espíritos através de Moisés. Estudar. Vamos já ver em seguida que Jesus quis manter esses ensinamentos também. Alguém lembra qual que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Moisés. Bom, vamos lá. Então já está explicado os motivos por que nós vamos estudar este tema de hoje. Essa primeira revelação trazida por Moisés, ela é muito importante. Moisés teve duas partes distintas que ele teve que trazer para o povo à época. A primeira é a lei de Deus, os 10 mandamentos. E também ele instituiu várias leis disciplinares necessárias à época. Ele é que trouxe para nós, apesar de que já lá atrás já existia a lei de Talião, né? Mas Moisés trouxe de volta ali, diz, olha, dente por dente, olho por olho. Para quê? Para que o povo disciplinasse. Se você fez tal mal, da mesma forma. Isso era para disciplinar o povo. Isso é uma coisa. Não é essa a parte importante da revelação de Moisés. E sim a primeira, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Esse sim tem caráter de toda uma orientação como nós devemos outros, como eu devo tratar meu próximo, como eu devo amar a Deus. Então a lei, depois Jesus resumiu dizendo amar a Deus sobre todo como a nós mesmos, ele estava se referindo aos 10 mandamentos. Então, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Alguém habilita-se a dizer quais são? Então vamos colocá-los ali, né? A gente tem esses 10, começa com respeito a Deus, respeitar a Deus. Os 3 primeiros têm a ver com Deus. Depois vem os mandamentos, que é de relacionamento entre nós. Próximos. E Jesus, quando esteve entre nós, a primeira coisa que ele declarou, a primeira coisa que ele disse, para poder ter força, porque ele estava entre o povo judeu. Ele vivia na Judéia, nasceu na Galileia e na Judéia. Um contexto de país único. E o povo judeu seguiam os ensinamentos dos profetas anteriores. Então Jesus, a primeira coisa que disse, olha, eu não vim destruir as leis anteriores. Eu não vim fazer nenhuma alteração nas leis anteriores. Por quê? Porque as leis anteriores, o que os profetas trouxeram, Moisés incluso, eram revelações divinas da forma que o povo entendia a época. Toda revelação divina, ela não para nunca, ela vem vindo gradativamente, que nós temos condições de assimilar esse conhecimento. Só que aquela revelação divina, ela foi dita naquela época, mas ela vale nos dias de hoje. A revelação divina, uma vez revelada, ela não tem prazo de validade. Está valendo. E o que Jesus disse? Eu não vim destruir nada do que está lá atrás. Não fiquem preocupados, não vim destruir nada. Eu vim sim dar cumprimento. Dizer mais.
Então, aí é o que ele veio fazer. Ele veio dizer mais, sem destruir os ensinamentos anteriores. Quando Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, então ele deixa claro que ele estava se baseando de uma forma muito direta também aos 10 mandamentos, que era a lei de Deus trazida por Moisés. Não. Mas o que mais era importante como revelação divina são os 10 mandamentos, que foi trazido por Moisés. E da mesma forma, nós encontramos na doutrina espírita. O espiritismo também não veio destruir o que Moisés disse, nem o que Jesus disse. Nós, dentro da doutrina espírita, estudamos sim os 10 mandamentos. Estudamos Jesus. E assim como Jesus disse, a doutrina espírita veio trazer mais, aumentar o conhecimento. Então, à medida que nós vamos evoluindo, tivemos a primeira revelação, os 10 mandamentos, através de Moisés. A segunda, através de Jesus, veio trazer a lei do amor. Estamos com a doutrina espírita. Então, gradativamente, os espíritos estão trazendo, à medida que vamos evoluindo e conseguindo entender mais. Mas tudo que foi dito antes, continua valendo. Continua sendo importante para nós. O Kardec, então, identificou essa mesma importância que Jesus deu ao que já foi dito antes, que Kardec coloca já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vim destruir a lei, falando de Jesus e complementando que a doutrina espírita, da mesma forma, não vem negar o que foi dito antes, vem sim falar, intensificar esse ensinamento, melhorá-lo, mas não de forma nenhuma destruí-lo. Assim como nós fazemos com os ensinamentos de Jesus também. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os ensinos de Jesus, os ensinos anteriores, que constam do Velho e Novo Testamento, trazidos a uma luz mais ampliada, de acordo com o entendimento dos espíritos. Então, nós, sim, também, como Kardec coloca, nós espíritas concordamos lá com a primeira revelação, os 10 mandamentos. Então, Kardec dá essa ênfase, dizendo para nós, olha, é muito importante nós não esquecer do que o que foi dito antes. Por quê? Nós hoje evoluímos bastante. Evoluímos muito em relação a antes. Materialmente. Moralmente, nós temos as mesmas necessidades que os espíritos. Eu tenho certeza, a maioria de nós já estava também aprendendo lá naquela época esses ensinamentos. Hoje buscando entender e aprender, né? Por isso que o Kardec diz, olha, é importante que nós leiamos, mas não vamos. Hoje nós materialmente muito melhor, intelectualmente muito melhor do que éramos antes. A era do conhecimento, nunca a humanidade teve a oportunidade tanto quanto essa situação, quanto o momento que estamos vivendo agora. Então, só que moralmente ainda a gente tem as mesmas vicissitudes, as mesmas imperfeições lá de trás. Ou estou enganado? Hoje a gente tira a vida do próximo? Tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que fazem falso testemunho? Pai e mãe? Então, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Porque temos os mesmos problemas lá de trás, precisamos ver. Só que Kardec recomenda para nós, não vejam ao pé da letra. Nós temos que entender o que está escrito lá. Olharmos ao pé da letra o que está escrito, às vezes, no Velho Testamento, a gente fica horrorizado, por exemplo, com Deus. Dizia-se que Deus mandava matar o povo para que outro povo pudesse ali ficar. Não é verdade. Outros diziam que Deus castigava, que Deus punia. Hoje nós sabemos que Deus não pune, que Deus não castiga, que Deus é Pai, que Deus é amor.
Sabemos disso. Então tem coisas que está escrito lá que certamente foram orientações de espíritos que foram confundidos com Deus, porque o povo à época também tinha essas confusões, não tinha entendimento. Hoje sabemos que espíritos bons ou não bons podem se comunicar. Aquilo que um não bom disse era entendido como que fosse Deus, e não é. Por isso, não vamos entender as coisas ao pé da letra. Essa é uma recomendação de Moisés. Mas que devemos, sim, buscar entender e estudar as coisas antigas. Vamos falar um pouquinho dos 10 mandamentos nos dias atuais? Quem conhece essa logomarca aqui? 10 mandamentos que estavam passando na Record, né? Aí eu peguei a logomarca e falei, deixa eu aproveitar agora. A Record passou e vai reprisar os 10 mandamentos. É muito interessante a gente ver. Claro que no contexto geral é uma história, mas é bom a gente reviver e tentar entender. Tem muito ensinamento no meio da obra, né? Então vamos fazer, assim como Jesus fez, devemos esquecer desses ensinamentos antigos. Vamos pegar um por um agora e vamos ticando agora, vendo se eles podem ser atualizados para o nosso dia a dia, para nós utilizarmos agora. Então a nossa proposta é trazer isso à realidade atual, pegar cada 10 mandamentos e ver se nós conseguimos hoje interpretá-los e ver a aplicabilidade deles. A partir de agora, vamos fazer isso. Mandamento por mandamento. Eu creio que lá por horas eu consigo terminar. Só são 10. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis diante de mim outros deuses. Deus é único. E qual é a coisa principal de preocupação nossa? Que eu tenho hoje na vida. Por favor, não, ninguém diz, só pensa, tá? Qual é a maior preocupação que você tem hoje? Quantos de nós que aqui viemos, mas já pensando, eu tenho que 11 horas eu tenho que sair de lá por isso. Qual é a nossa prioridade da encarnação? Eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis diante de mim outros deuses. Deus acima de tudo. Hoje a gente encontra, numa grande maioria, nós estamos aqui buscando de alguma forma Deus. As igrejas, os templos devem estar lotados hoje, mas tem outros bilhões de pessoas que não estão preocupados com Deus. Aí nós encontramos uma ação muito maior do que com Deus, que é o materialismo, o consumismo. Quantas pessoas que deixam de buscar a religião porque não conseguem adequar o seu tempo. Há tempo de jeito nenhum para buscar uma religião. Então, isso tudo, o materialismo é o que faz para nós. O materialismo está ligado com o consumismo. E temos a luxúria, que são os prazeres carnais. Então, hoje, há muito desprezo pelas coisas religiosas. Conheço alguém que é assim? Vamos nos avaliar. Nós estamos aqui. Nós estamos buscando. Talvez nem todos vieram de livre e espontânea vontade. Outros vieram de livre e espontânea pressão, né? Por necessidade, uma coisa ou outra, acabam. Muitos hoje desprezam a religião. Tem 3 coisas que as pessoas nunca querem falar: religião, política e futebol. Religião é Deus, né? A política tem que ser aquela que é voltada para ajudar o povo, e futebol é o Atlético. Nós temos que buscar ver qual é o nosso foco. Se nós estamos também pensando como muitas dessas pessoas, muitas então estão trocando o interesse religioso pelos prazeres terrenos.
Então, falar de Deus passou a ser visto como uma coisa piega, que é uma coisa assim que não é para falar. Eu vejo lá pelo ambiente de serviço que eu tenho, que falar de Deus lá, se você diz qualquer coisa, não, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Sai um para cá, sai outro para lá, sai, sozinho. Muitos acham que amar a Deus significa ficar daí todo dia dentro de uma igreja. No nosso dia a dia, Deus tem que estar presente no que pensamos, no que sentimos e no que fazemos. Nós vamos vir uma vez por semana a nossa religião, seja espírita, católica, protestante, seja a que for. Mas vamos vir buscar, recarregar nossas forças. Aí depois, vamos para o nosso campo de batalha, que é o nosso dia a dia, lá no trabalho, em casa, na rua. Aí vamos demonstrar respeito ao próximo, ser uma pessoa afetiva, compreensiva, tolerante. Então, no dia a dia, eu presente no que eu faço. Como eu penso. Então, é isso que a gente... Quantas pessoas que estão dentro da igreja o dia todo, mas daí não pratica nada. Não é essa a ideia. Então, nós termos Deus como o nosso suprema busca é essa. Aprender Deus sobre os seus ensinamentos, trazer para dentro de nós e viver. Esse viver que é o mais importante. Como é que nós estamos cumprindo, então, esse primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante de nós. Qual que é a nossa prioridade? Dá para pensar no dia a dia de hoje? Trazer esse primeiro mandamento para os dias de hoje. Como está o nosso cumprimento a esse primeiro mandamento, que é ter Deus no nosso dia a dia? Lá atrás, Jesus já disse, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus sírio. O povo sírio adorava o deus Mamon, feito de ouro e prata. E ele era voltado para a riqueza e a luxúria, aos prazeres inferiores. Então, cada vez, uma vez por ano, para comemorar o deus da luxúria, chamado Deus Mamon. Aí Jesus, que era aquela época mesmo, disse, olha, não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus Mamon, o Deus da riqueza e o da luxúria. Podemos lutar e trabalhar para termos uma vida melhor? Claro! Devemos sim, de forma honesta, fazendo as coisas realmente sem tirar proveito e prejuízo, causando prejuízo nas outras pessoas. Claro, devemos lutar por conforto. Quem não quer ter um dia melhor do que o outro? A tecnologia está aí. Eu devo buscar me envolver, inteirar e trazer para a minha vida para facilitar? Claro! Como é que nós vamos viver sem celular hoje? O pedido que a Márcia fez aqui, eu garanto que muitos ali é como se fosse tirar um pedacinho do corpo, ter que desligar, né? Porque nós estamos conectados. Então, sim, viver essa vida material, isso não pode ser a prioridade principal. Agora eu não posso ter religião porque eu tenho que comprar um aparelho novo. Aí eu estou invertendo valores. Primeiro uma coisa, a nossa prioridade, quando a gente desencarnar, o que a gente vai levar? Vai levar todos os aparelhos que nós compramos? Não. Isso vai ficar para dar encrenca para os que vão ganhar isso depois. O que nós vamos levar? Aquilo que a gente fez, que a gente viveu. Ninguém vai perguntar qual religião nós tivemos. Tivemos na religião que tivemos, que é Deus. Né? Por isso que a doutrina espírita, ela não tem adoração de imagem nenhuma.
porque nós não devemos adorar outros deuses, a não ser o Deus Criador, nosso Pai. Por isso, o Espiritismo não tem imagem, paramentos, nem qualquer tipo de ritualismo. Então, esse é um dos motivos que nós aqui não o temos. Pronto, primeiro mandamento, deu para ter uma ideia? Como nós trouxemos ele e como que nós estamos no dia a dia na nossa. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não usar com o comércio religioso. Quantos estão vivendo à custa de Deus agora? Vemos constantemente cenas deprimentes na TV que falsos religiosos comercializam os céus. Quantas promessas de quem quer ter mais dinheiro, comprar mais coisa, então a pessoa vai, faz um sacrifício, mas a intenção dela é para ganhar daí mais. Então ela quer investir em Deus. Mais ou menos isso, né? Então há pessoas que abusam da fé alheia, distorcendo, inclusive, né, essa questão do que está escrito na Bíblia, de que não devemos usar o nome de Deus em vão. Como a gente tem o nome de Deus em vão hoje? Cara, eu faço parte disso? Ou vou ajudar agora também para que as pessoas tenham mais consciência, respeitem mais a Deus? Respeitar a Deus não é a gente só Deus como algo que eu não alcanço, que eu imagino onde está. Tudo que Deus criou também respeitar. Respeitar a natureza, os rios, respeitar as pessoas, tudo faz parte desse contexto aqui. Por isso nós devemos analisar qual é a fé que nós temos. Se é uma fé que eu preciso ir lá, comprar imagem, fazer, né, participar, obrigatoriamente fazer as coisas para a igreja, faço porque eu sei que é bom. Quantos que pagam para ter um lugarzinho lá no céu? Estão gastando horrores, investindo num local lá no plano espiritual, onde dizem que é céu. É cega. Eu não compro a felicidade, eu conquisto a felicidade. Então, eu não posso ter uma fé cega. Outra coisa que acontece com a questão de Deus, a gente chama de pedagogia da recompensa. Eu não vou praticar o mal, ou eu vou te perdoar. Perdoar, eu aprendi na doutrina espírita que nós voltamos junto depois. Então você não perdoa porque você quer. Você perdoa porque você está sendo obrigado a perdoar. Não é um perdoar, um amar, um perdoar, um compreender livre. A gente tem que fazer porque a gente quer. Mas quantos de nós que faz isso? A gente vem aqui no centro. Vai tomar passe. Aí acontece qualquer coisinha lá fora. Mas eu fui no centro, eu tomei. Por que está me acontecendo? Eu fui, então, eu estou negociando, eu quero recompensa porque eu vim. E eu vim aprender, busquei Deus, recebi uma ajuda imensa. Vocês não sabem, às vezes, que aquilo que aconteceu lá fora ia acontecer muito pior. Vindo aqui, por eu ter melhorado a minha vibração, por eu ter recebido ajuda e me disposto a colaborar também com Deus, de ter vindo aprender e depois disseminar o ensinamento, eu recebi uma ajuda enorme. Mas eu mesmo assim fico com... Mas eu fui lá, por que me aconteceu? Então, isso quer dizer que eu estou tentando fazer recompensa uma com a outra. Eu vou no... arrumar vida. Assim que funciona? Não é. É por mérito. A meritocracia. Eu vou fazer, vou construir. E à medida que eu construir, as coisas acontecem. Então, aquele que procura ajuda espiritual, sem querer mudar,
está querendo fazer uma mercadologia com as coisas divinas. E não é isso que é para ser. Como é que estamos nesse segundo mandamento? Nos dias de hoje? Terceiro mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse dia de sábado é porque, na época, sábado era o grande dia de buscar a religião. Vamos ficar ao pé da letra, como Kardec falou. Sábado. Um dia, guardar um dia por semana para a religião, pelo menos. Um dia por semana. Versus a ociosidade. Dá para ir uma vez procurar vir aqui na casa espírita, ir no templo, cada um na sua religião, uma vez por semana pelo menos. E é isso que Deus quer de nós. Mas por que Ele quer isso? Por que nós temos que ir uma vez por semana? Porque é importante irmos conhecimento. Quantos de nós que deixam de frequentar por preguiça? Seja ele vários motivos, né? O último capítulo da novela, jogo de futebol, tanta coisa, cansaço, a gente deixa de aproveitar. Nós precisamos... Você conhece a história da brasa? Tem uma pessoa que frequentava, eu vou colocar centro espírita porque daí não atrapalha nada. Uma pessoa frequentava o centro espírita. Aí desentendeu-se. Aí ficou em casa. Estudava em casa, não mais ia procurar da casa, foi até a casa dessa pessoa perguntar por que ela não vinha mais. E ela começou a relatar, mas que lá acontece isso, lá não... Essas são, né, eu não vejo muita importância. Não vejo importância nisso. Não. E ainda as pessoas ficam me cobrando. Então eu prefiro ficar sozinha. Aí essa pessoa, o dirigente, estava em frente a uma lareira, ele foi lá e puxou uma brasa no cantinho. E essa brasa, à medida que eles conversavam, foi se apagando. Enquanto o resto da fogueira acesa, a brasa foi se apagando. A moral da história é que quando nós estamos sozinhos, queremos fazer as coisas sozinhos, porque nós vamos nos tornar pessoas que não vai ter amizade, que não vai fazer as coisas com ninguém. Nós vamos se isolar. E quando a gente se isola, a gente se apaga. A gente não produz. Quando a gente está no grupo, na fogueira, um incentiva o outro, para fazer, olha, como você não está bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, sempre alguém está tentando dar o sopro, fique acesa, que a chama fique acesa. Sozinho ninguém assopra. Então, nós temos que buscar estar sempre vindo à casa espírita, que é a qual nós frequentamos, para que nossa chama espiritual se mantenha sempre acesa. Queira ou não queira, não te agradou, mas o outro agrada. Aquele que não te agradou, o que eu devo fazer por ele? O esforço que ele fez de vir falar. Ah, eu não gostei dele. Você consegue fazer melhor? Ah, eu não vou falar na frente. Então ore pelo orador, porque de repente ele está precisando disso. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda como todos os outros. Nos defendi bem, Márcia. Então, nós precisamos mas achar uma solução para que as coisas aconteçam. Eu preciso assoprar a brasa do outro que está ali. Por isso, juntos, nós fazemos isso. Por isso é importante nós, a casa espírita, né? Então, precisamos ter uma frequência regular para que a nossa vida mental esteja sempre equilibrada. Sozinhos, às vezes, a gente tem um problema e não consegue resolver. Mas trocando ideia um com o outro, sempre outro ter uma visão diferente daquele problema e às vezes sempre digo, para um problema a gente tem 1000 soluções, eu tenho que só escolher qual é a melhor. Nem sempre escolho a melhor, mas às vezes o que está do lado diz, olha, se você resolver, você vai e consegue resolver, mas eu estou indo para manter a minha saúde mental e espiritual equilibrada. Né? Quando
os problemas vêm, juntos nós somos mais fortes para resolver. Então, por isso que é importante nós estarmos regularmente tendo frequência a um dia por semana, pelo menos, para vir. Quanto mais, melhor. Só não vamos abandonar a família. Vamos trazer a família junto ou equilibrar a nossa vida. Mas nunca esquecer de deixar um dia por semana para a religião. Então não precisamos estar o dia todo voltado dentro da casa espírita. O importante é que tenhamos contato semanalmente com novos ensinos, tudo vai renovar para nós. Então sempre há alguma coisa a aprender, sempre. Nunca a gente pode dizer que sabe tudo. Então juntos nós aprendemos melhor. Parando e avaliando, como que está essa nossa agora? Guardar o dia de sábado, ou seja, ter um dia por semana nós temos, se não temos, vamos procurar adequar o nosso tempo para isto para nós. Quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe. E hoje nós vamos comparar isso com a desagregação familiar. Né? Porque a gente vê hoje a importância da família, ela está... As pessoas não valorizam essa família está sendo para nós, naquele momento ali, é crucial para a nossa evolução. É importante ter família. Isso é uma coisa que parece muito difícil de entender o ser humano. Quantos estão abandonados e ficam se queixando, se eu tivesse uma família. E aqueles que têm família querem abandonar a família. Então nós precisamos refletir como está a nossa família. Esse honrar pai e mãe, nós estamos falando de família. Vivência nossa na família. Somos uma família que se entende bem, que é harmonizada, que um ajuda o outro. Como que estamos? Então hoje, principalmente os jovens, dão pouco valor à família. Por quê? A gente vê tanto jovem desrespeitando pai e mãe. Cara, não vou jantar. É desrespeito. Pai e mãe têm que dar orientação aos filhos. Mas como dar orientação se os pais da vez não se entendem? Pais. E aonde é que a gente encontra os valores que ensinam a boa convivência? É na religião. É indo aquela uma vez por dia, uma vez por semana na religião. É lá que se ensina os valores de respeito. Temos que cuidar com aquelas briguinhas por qualquer besteira. Estou falando de pai e mãe agora, discutindo na frente das crianças. Vão fazendo o mesmo quando estão entre eles e depois quando crescerem com as outras pessoas. Se nós temos alguma coisa, nós pais, algumas coisas para se ajustar entre nós, passamos de forma isolada, só nós. Mas não vamos fazer discussões em frente aos filhos. Isso é muito importante para a educação de cada um. Tem que ter diálogo na família, conversar mais, dar abertura. Palestra sobre a família, conhecer a família, conhecer cada um, o marido conhecer a mulher conhecer os filhos se conhecerem, para saber que quando um está com o problema, o outro poder ajudar. Quantas vezes a gente dá afetividade? Afetividade é quando eu uso os 5 sentidos meus. Tem quantas pessoas que o pai está lá no sofá, o filho chega da universidade, da faculdade, vê o filho chegar, mas não enxerga como ele chegou. Vê que chegou, mas não enxerga se chegou bem, se chegou... Como ele chegou? Então, ver é uma coisa, enxergar é outra. Às vezes, marido e mulher, um pergunta para o outro, como é que você está? Eu estou bem. Ouviu, né? Mas não escutou o que está por trás desse eu estou bem. Esse estou bem não está bem, não. Eu estou bem. Dessa forma, não está bem. Então eu tenho que ouvir
e escutar o que o outro está falando. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Estou bem. Está tudo em ordem. Ou é diferente? Então, a gente tem que ouvir e escutar. Isso é diálogo. Isso é família. Não é só estar junto ali. Tem que se harmonizar. Nós estamos juntos porque é a família do qual a espiritualidade se juntou. Vocês, mas são 15 para as 11 e eu estou só no 4º mandamento. Então a família perdeu seu valor ultimamente. E isso tem muito a ver com a falta de religião nas famílias. Os pais, desde pequeno, têm que também ensinar os filhos a ter uma religião, trazer para a evangelização, orientar os filhos. Eu tenho 2 exemplos lá do serviço. Um é de uma colega minha, ele gostava muito do avô, e o avô faleceu. O netinho queria se suicidar de qualquer jeito com o avô. O que faltava para a mãe dizer para aquele filho? E frequenta a religião? Não, eu nunca levei ele em lugar nenhum. Outro, ele ficava revoltado porque Deus era muito cruel e permitia que pessoas ficassem doentes e morressem. Ele não... ele tinha uma revolta com Deus muito grande. O menino tinha 6 anos. Uma revolta contra Deus porque as pessoas ficam doentes e morrem. Aonde que explica isso? Na religião. Leva ele para a evangelização. Leva ele para fazer uma catequese, seja o que for. Mas leva ele para aprender a religião. Exemplos para vocês verem como é a dificuldade de uma família que não tem religião. 5º mandamento. Não matar. Nós não andamos mais armados. Com armas. Mas quantos de nós que andam armado de... Isso mata também ou não? Então, o não matar não quer dizer o tirar a vida diretamente ali num duelo. O não matar tem muito a ver com um monte de situações. Um marido agressivo, ele tira a vida da família. Ele tira a vida dos filhos, da esposa. Um patrão agressivo. Seus funcionários ficam... Alguns morrem antes até. Essa forma de viver vai matando também o possuidor desses sentimentos, aos poucos também. Então, não é só tirar a vida, mas ter sentimento de vingança, de ódio, de mágoa, isso também é matar. Esse mandamento nos dias de hoje para nós, que não andamos mais armados de arma, de fogo, de espada, mas como é que estamos no sentimento? Matando os que vivem ao nosso lado ou não? Vou mandar um pouquinho mais, né? 6º mandamento, não cometais adultério. Não cometer adultério e prazer. Neste mandamento, a questão da sexualidade. A sexualidade é uma coisa muito boa, mas ela não pode ser irresponsável. Tudo que é exagero, tudo que é feito de forma ilícita, vai nos trazer... Então vamos viver a nossa sexualidade de forma responsável. Seja hétero, seja homo, seja o que for. Um hétero que vive na promiscuidade, ele está errando de qualquer jeito. Um homo que vive na promiscuidade também. Então o que nós devemos fazer com o sexo? E hoje a gente tem um prejuízo enorme. A mídia usa muito a arma do sexo, estimulando prazeres irresponsáveis em muitas pessoas. Como é que está esse mandamento? Como é que estamos trabalhando esse mandamento?
7º mandamento, não roubeis, não furtar, ou levar vantagem em tudo. Tem aqueles que roubam mesmo, aqueles que são os que vão lá e querem assaltar outro. Mas também nesse mandamento entra a questão de levar vantagem em tudo. Achei um desenho assim que vender, não é, gato por lebre. Você tem algo às vezes que não está bom, não funciona. Você dá uma maquiada, arruma mais um e vende para o outro. Isso não é uma maneira de fazer um negócio ilícito. Aí vamos entrar. Furar fila. Tá? Tirar vantagem, né, de várias situações. 20 pessoas na espera. Eu queria ligar para fulano lá para ver se não consegue me pôr lá por segundo, terceiro. Primeiro ficaria muito na cara, mas segundo, terceiro. Não. Esse mandamento tem a ver com isso também, nos dias de hoje. Não é só o roubar como bandido. Mas o que quer tirar vantagem, dar prejuízo a outro, bem, de alguma forma. Também esse mandamento entra. Então, tudo que nós fazemos bom e ruim vai voltar para nós. É a lei de ação e reação. Então, qualquer prejuízo que eu cause a alguém, eu vou ter isso de retorno depois. Quantas vezes você faz um negócio e você, mas que negócio bom que eu fiz? Como é que aconteceu fazer esse negócio tão bom? É porque lá atrás você fez coisas boas, fez coisas certas. E de repente você faz um negócio que você tem uma vantagem enorme. Por que isso? Porque o vendedor era bonzinho? Não. O teu mérito de ter feito coisas boas. Agora, ao contrário, só causa prejuízo para os outros. Aí você vai fazer negócio, mas esse negócio não está bom. Não está bom. É consequência lá de trás. Então, não tirar do outro aquilo que é do outro. Façamos os negócios justos. Está dentro desse mandamento, não furtar. Então, o bom negócio é quando todas as partes saem ganhando, todos ganham. Esse é o bom negócio. 8º mandamento. Não prestar testemunho falso contra o vosso próximo. Não levantar falso testemunho, achando a língua venenosa. Esse mandamento, eu diria que é um dos mais atuais. O que se levanta de calúnia? Principalmente nas redes sociais, falando coisas que não são verdadeiras, e rede social não tinha naquela época. Então, esse mandamento é atual ou não é? Por isso que lá no início nós falamos, tudo que é revelação divina não tem tempo de validade. Assim como valeu lá atrás, a época, vale hoje perfeitamente para nós. Então, mentir é um hábito inerente à nossa imperfeição. Então, à medida que nós queremos evoluir espiritualmente, temos que parar de mentir. Começa aí. Então, outra coisa é aumentar aquilo que você teve de notícia, às vezes. Soube alguma coisa de alguém, aí você já não é lícito você estar falando. E aumentando, é pior ainda. Um chavão de um artista aí que ele não inventa, mas aumenta, né? Então, isso, vamos cuidar. Pode prejudicar alguém isso? Isso pode virar em calúnia? Pode. Calúnia é punido até pela lei dos homens. Imagine pela lei de Deus. Um grande sábio lá da antiguidade, Sócrates, 400 anos antes, né, de Jesus. Ele diz assim, somos donos das palavras que emitimos e escravos das que proferimos. Então, somos donos daquilo que a gente não diz. Eu sei, estou segurando, não vou falar, então eu sou dono ainda. Mas quando eu falo, aí eu viro escravo daquilo que eu falei. Quando eu falar, que eu fale aquilo que é verdade, que é aquilo que é correto.
Então, se nós estivéssemos envolvidos em uma calúnia, nós não iríamos gostar. Então, não vamos fazer o mesmo com as outras pessoas. No ano com Sócrates, ele falou uma parábola que chama das 3 peneiras ou os 3 filtros, que é verdade, se aquilo é bom e se aquilo tem necessidade. A historinha está aqui, devido ao tempo, nós não vamos falar dela, né? Sócrates sempre falava assim, se o que você vai falar é verdade, tudo bem, pode falar. Você tem certeza? Não, eu falo então. É bom? Vai me trazer alguma coisa de bom? Não, não vai trazer. Então não adianta falar. Tem necessidade? Vai me servir para alguma coisa? Não, não vai servir. Então não fale. Então tudo que alguém que seja verdade, que seja bom e que tenha necessidade. Para nós do 8º mandamento, cumprir o 8º mandamento. O 9º mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. Isso, coitado da nossa mídia, né? Não desejar a mulher do próximo vezes adultério. Hoje a televisão mostra muito claramente para os artistas da televisão, que daí são os nossos guias e modelos. Esquecemos que Jesus é o nosso guia e modelo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. E aí adotamos como modelo esses artistas que casam e descasam, não têm responsabilidade familiar. Então nós temos que ter um cuidado enorme para não nos influenciar. Tem aquele que está ali, às vezes não se entendendo bem com a mulher, aí assiste um programa de televisão, uma novela, alguma coisa, aquilo vai incentivar ele a separar. Ao passo que se ele lesse um livro, alguma coisa orientativa, viesse a uma palestra, ele ia achar motivos de reconciliar. Então temos que ter muito cuidado com a mídia. Nessa questão do adultério, é referência para nós, para essa questão. Por isso que existe hoje uma infinidade de divórcios. Ainda bem que agora novamente aumentou o número de casamentos em relação ao divórcio. Mas um tempo atrás, o divórcio estava à frente. Então isso quer dizer que nós, a humanidade como um todo, de certa forma está começando a se conscientizar. Mas a mídia é perigosa. É o veneno que a gente tem hoje. Tem muita coisa boa que eles nos trazem. Tem um cuidado enorme. Então, não vamos nos incentivar por falsos valores, porque senão nós não vamos conseguir atender este mandamento. E chegando ao 10º mandamento, não cobicei as coisas do vosso próximo. A cobiça, aliada então à inveja e à ambição. Isso hoje tem muito. Esse mandamento também é um dos que hoje a inveja e a ambição de um monte de ruína da nossa sociedade. Ambição, as drogas, essa ganância, a corrupção, tudo isso faz parte de ambição. Eu querer ganhar algo que não me é verdadeiro, não me é lícito. Não trabalhei para isso. Atualmente, essa semana vivemos muito a questão das guerras de facções dentro de presídios para dominar o crime. Muito dinheiro. Então eles vão se matar entre eles, claro, vão brigar devido a essa ambição, mas o objetivo máximo deles é tomar conta dessa coisa milionária por ambição. São espíritos que certamente ao desencarnar não vão ficar nesse planeta de regeneração que está em transformação agora. Vão ser levados a outros mundos de acordo com o seu estado evolutivo. Mas deixa essa turma de lá. Vamos falar de nós. Como é que anda o nós? Quando um vizinho de vocês compra um carro novo, alegria ou pontinha de inveja? Quando o outro vai indo bem, como é que nós nos sentimos? Verdadeiro.
porque faz parte desse mandamento, não cobiçar as coisas dos outros. Trabalhe você para conseguir. Então, desejar melhorar materialmente, sim. Temos que lutar, sim, mas de forma honesta, digna, evitando inveja, evitando ambição, tirar do outro o que o outro conquistou. Vamos agradecer e orar por ele que está conquistando, já tem mérito para isso. A nossa parte para conseguir também ter mérito para ter aquilo que precisamos. Mas não vamos ir, né, na ambição e na inveja que vamos colidir com os ensinamentos divinos. Vamos fazer a nossa parte. Quanta coisa vai pular aqui, né? Na conclusão, conhecer e praticar. Vimos mais uma vez os 10 mandamentos, que são a primeira revelação divina. Faz parte de um contexto que Jesus deu continuidade. A doutrina espírita dá continuidade a esses 2 anteriores. Quanto de conhecer. A primeira coisa que a gente aprende quando entra numa evangelização espírita são os 10 mandamentos. Está aprendendo esse se relacionar com o outro. É importante demais essa convivência. Então, de nada adiantará dizermos que conhecemos os 10 mandamentos, Jesus e a doutrina espírita, se nós não praticar. O conhecer é importante, mas o praticar é essencial. Diz o apóstolo Paulo, palavras somente de nada adiantam, se não forem calcadas nas virtudes e na prática. Só ter teoria nos ajuda a entender, mas o importante é a hora que eu saio daqui, o resto da semana eu praticar, vivenciar o que eu estou aprendendo. Então, Jesus aguarda de nós que procuremos dar o primeiro passo, que é buscar a nossa melhoria íntima, para então Ele poder nos ajudar. Ajuda maior se dá quando nós queremos ser ajudados. Mas esse querer ser ajudados é fazendo a nossa parte. Não adianta querer ser ajudado se eu não faço a minha parte. Então, conhecer e agir, para que nós conquistemos daí uma vida melhor, de mais paz, de mais harmonia, de mais equilíbrio espiritual. Conseguimos. Essa oportunidade que nós tivemos de atualizar a questão dos 10 mandamentos para os dias de hoje. Trazer uma visão daquilo que eu estou vivendo. É uma revelação divina, sim, os 10 mandamentos. Jesus respeitou, a doutrina espírita respeita, nós temos que respeitar também esse ensinamento. E ele é o mais simples de todos. Quem é que não consegue entender o que é os 10 mandamentos? O que nos falta é... Jesus disse, não vim destruir, eu vim cumprir. Então Jesus, que é o nosso modelo e guia, diz para nós, não destrua aquilo. Muita paz, muito obrigado, um excelente domingo a todos. Nós é que agradecemos ao... Agora, estão ouvindo? Estão me ouvindo? Então, agradecemos de coração, né? Que maravilha nós adequarmos aquilo que já foi dito, que nós já conhecemos ao nosso dia a dia, né? Ao que a doutrina se propõe a fazer por nós e muitas vezes nós deixamos de lado. Então, quando nós entendemos que é possível trabalhar isso em nós, em primeiro lugar, então a caminhada só depende de cada um. Que aprendamos e que façamos. Obrigada, querido amigo, por mais esta oportunidade. Vamos, então, divulgar os livros. Livraria oferece para aqueles que estão buscando aprimoramento espiritual. E o primeiro deles é o livro Voltei, Chico Xavier.
maravilhoso, um livro simples e mostra toda a caminhada, né, da pessoa que hoje aqui, outro dia acolá, e a caminhada exigente, porque a caminhada espírita, como disse o Edivaldo, é exigente, porque é a parte moral que pega. Não adianta nós ficarmos fazendo só o evangelho, virmos à casa espírita todo dia, toda semana, água fluida, tomar passe, se nós não conscientizarmos que moralmente é necessário mudar. E também uma agenda. Esta agenda tem na livraria, mas hoje sorteada. Ai, que maravilha! Vamos ver quem vai levar essa agenda de hoje. Então, eu já vou começar a chamar os sortudos e sortudas que vão levar esta primeira obra, que, na verdade, é uma obra que você vai marcar os seus compromissos. Vamos lá. Número A Idade de Jesus. Olha que maravilha! Dinha vai levar a agenda. Ai, que chique. 41. O Consolador. Consolador. 67. 67. Céu e Inferno. 51. Obras póstumas. E este maravilhoso também, de Além Túmulo. Olha o tamanho da obra de Chico. Olha como essa criatura trabalhou para deixar para nós grandes obras maravilhosas. Vamos ver quem vai levar. 74. 74. Não? 20. Lá? Olha só, hein? Parnaso. De Além Túmulo. Tudo, querida. E um dos avisos importantes também, pessoal, a nossa casa já começa agora em janeiro cursos que se iniciam dia 10, não, 10/1. Já iniciou. Estudo das obras de André Luiz, isso, 10 e dia 17, terça-feira agora que vem, né, Sueli? Das obras de André Luiz. O ano passado, pessoal, só para vocês terem uma ideia, 250 pessoas estudaram aqui na nossa casa. Então, a formação espiritual, a busca por meio da leitura, do aprendizado, e outro aspecto importante, a interação entre nós. Fazendo amizades, ampliando no coração o conhecimento do outro, praticando a fraternidade, o momento de alegria. Então, a casa oferece durante todo o ano cursos e o nosso jornalzinho mestral traz na última folha todas as atividades que a SEMP oferece. Então, o jornal, se interem de tudo aquilo que é oferecido para que nós possamos conviver e praticar principalmente tudo aquilo que a gente aprende. Certo? Acho que é isso, né? Obrigada mais uma vez, querido amigo, pela sua presença conosco. E agora, encerrando, vamos encerrar
agradecer nossos olhos, visualizar a figura de nosso Mestre Jesus, da forma que você o imagina, agradecendo a Ele esta oportunidade, pois por meio daquilo que foi semeado por Ele, a codificação de Kardec, é que nós temos hoje grandes obras que elucidam espiritualmente cada um de nós o caminho a ser percorrido para que a nossa melhora espiritual se fortaleça pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que idealizamos, que sonhamos, que projetamos. Que tenhamos hoje um domingo de luz, de paz, de alegria em família, com amigos. Mais uma vez, o aprendizado desta manhã fortaleça-nos. A cada passo dado, ter conosco a necessidade da busca espiritual a cada dia em nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigada aos mensageiros da paz que aqui conosco estiveram. Obrigada a cada um que aqui veio para receber de Jesus, de todos aqueles que aqui estão, os nossos irmãos desencarnados, a luz, a paz e o amor em Jesus. Que assim seja. Aqueles que foram tomar o passe, receberam no folheto um numerinho, vão aguardar serem chamados para a Câmara. A todos.